Bem, pessoal, vira e mexe, cai alguém de paraquedas aqui no canal e pergunta, Júlio, o que é isso? Por que tá tendo essa onda? Aumentou muito o número de casos aqui na minha cidade, né? Nosso canal, né, com quase 900 mil seguidores, e vira e mexe alguém vê um vídeo ou tem alguma dúvida, porque alguém pegou Covid, tá muita gente voltando a perguntar sobre Covid aqui no YouTube e acaba caindo no canal e pergunta, o que está acontecendo, né? É real, é mentira, o governo está escondendo o número de casos, né? Por que a gente ainda ouve falar de Covid e se estamos vivendo a nova onda? Só para vocês entenderem. A gente vive o cenário no Brasil de uma nova onda, não há dúvida. O que é uma nova onda, quando a gente fala de uma nova onda? É justamente o aumento progressivo de número de casos, normalmente relacionado a um fator, que é o fator, uma nova subvariante. E foi isso que a gente está vivendo no país nos últimos meses, né? Setembro, mais ou menos, outubro, né? Então, para mim, está caracterizado, não tem muita dúvida. O que acontece de uma dificuldade grande aqui no Brasil? A gente não está tendo dados de casos positivos de Covid. Você não consegue encontrar mais essa informação de forma organizada. E, além disso, a maioria das pessoas não está conseguindo fazer o teste. No SUS é difícil conseguir. Os convênios também, muito paciente relata a dificuldade. Então, essa informação de casos positivos ficou muito relacionada às farmácias, porque é o local que as pessoas procuram para fazer o teste, e a farmácia compila esses dados e mostrou claramente o aumento tanto de busca por teste, ou seja, as pessoas com sintoma, o médico pediu e vão fazer, como também o número de casos positivos. Então isso para mim está caracterizado. Se a gente tem uma carência da informação do governo organizado de casos positivos, né, e todos os outros indicadores a gente vê aumentando, então quais são os indicadores que a gente tem? Infogripe, aumento consistente no número de casos nas últimas semanas. Dados dos hospitais, sindicatos dos hospitais de São Paulo, que juntos aos hospitais privados de São Paulo, aumento consistente no número de casos na maioria dos hospitais, né? Busca nas emergências e o médico suspeitando de Covid, aumento também de casos de número positivo de Covid. Então não tem dúvida, né? O que acontece é essa subvariante? Porque ela não é tão assustadora e a gente vai passar por isso bem, mas você tem que ficar atento, né? Algumas informações. Em primeiro lugar, essa subvariante ela já veio dos Estados Unidos, já passou pela Europa, e lá aconteceu a mesma coisa. Um aumento de número de casos, mas lá eles documentam bem, então eles têm esse número de casos positivos bem mais organizado do que aqui. E além disso, não aumentou a mortalidade, pelo contrário, reduziu. Então, aumentou o número de casos sem aumentar a mortalidade. E é essa característica da subvariante que está vivendo aqui. Por isso que a gente está vendo muito famoso, muita gente pensa, estou com Covid novamente, estou com isso. Por que isso? É realmente a característica dela, pegar muita gente, inclusive pessoas que já tiveram, inclusive pessoas vacinadas. Então ela burla um pouquinho, sempre aconteceu isso, em todo subvariante acontece, a própria gripe acontece muito isso, né? Às vezes encontra um mecanismo de burlar, por isso que surge essa nova onda. Ou seja, quanto à onda, não é nada assustador, não é nada preocupante para a maioria das pessoas. Existem alguns grupos, população de terceira idade, idade avançada, que está mais susceptível, então vai em aglomeração, está com a imunidade baixa, fazendo a quimioterapia, alguma coisa que baixa a imunidade, usa máscara. Essa que é o assunto. Júlio, eu estou passando mal, vou na emergência. O hospital use também máscara. O hospital tem muita gente infectada, não tem jeito, aumentou o número de casos, então é a proteção que você faz. Em julho, falei para vocês várias vezes, os consultórios, de um modo geral, eles não estão obrigando mais a usar máscara, e não acho errado isso, né? Mas minha situação de neurocirurgião, uso muito paciente imunossupressão, ainda estou usando máscara, mas é uma situação bem específica, acho que a maioria das pessoas, se elas estão passando mal, se elas estão em emergência, se estão em população idosa, no hospital devem ainda utilizar máscara, porque lá vai estar circulando mais gente com Covid, porque a gente está vivendo a nova onda. São essas situações. E outro fator que é assustador no Brasil, pouca gente tomou as doses completas de vacina, não está dando nem 25% da população. Então é importante você tomar dose de reforço se sua vacinação está atrasada. Tá bom? Acho que basicamente essa informação, nada para assustar, nada preocupante, mais informação é necessária e é importante. Em especial para você, que todo mundo conhece alguém, até por envelhecimento da população, idosa, terceira idade, protege essas pessoas imunossupressas, alguma doença que, caso pegue novamente Covid, pode ter a forma grave. Espero que tenha